Boa noite, graça e paz. Mais uma vez temos a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com os amados irmãos. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Nós vamos continuar nossa exposição neste livro. E hoje nós vamos adentrar o capítulo de número 4. Faremos uma breve introdução a respeito desse capítulo. E a primeira estrutura que nós vamos estudar a partir de hoje é a de 1 a 3. Eclesiastes, capítulo de número 4, versículos de 1 a 3. A palavra de Deus nos diz: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Oremos ao Senhor. Bondoso e bendito Deus, exaltado seja o teu nome, Pai. Temos hoje mais uma vez a oportunidade de ouvir a tua voz através da tua palavra, Deus. Por isso, quebranta o nosso ser, o nosso coração. Abre o nosso entendimento para que seja de fácil compreensão, Deus, as coisas que vamos ler concernentes ao teu reino, Pai amado. Abençoa, Deus, cada um que vai ouvir hoje, Deus, que possa ouvir esta mensagem, levar para o seu lar, para a sua vida cotidiana a tua palavra, Deus. Não somente em seus lábios, mas nos seus atos diante dos homens e do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, é bom a gente relembrar um pouquinho do que nós temos estudado durante esse período de exposição a respeito do livro de Eclesiastes. Vamos lembrar que o autor se trata do sábio Salomão, né, o filho do rei Davi, que posteriormente também se torna rei. E aqui, após escrever, nos deixar este livro, é um homem já de muita idade, muita experiência, muita sabedoria, e agora ele é chamado de o Cohelete, ou o pregador, como comumente é traduzido na maioria das versões bíblicas. Então, o pregador já nos falou muitas coisas até aqui. Ele insiste numa ideia que é latente nesse texto, que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, que o homem vive numa concepção, numa visão debaixo do sol e que tem dificuldade de olhar uma visão mais acima. Nós falamos a respeito da vaidade, da sabedoria, por exemplo, e aqui é um sábio falando, então nós temos que ouvir com muita atenção o que ele tem a nos dizer a respeito da sabedoria, mas ele também fala que as coisas desse mundo como um todo são vaidade. E aqui no capítulo de número 4, nós vamos começar a falar sobre a opressão desse mundo. E que dias nós temos vivido. Não sei quem tem acompanhado o que o mundo tem vivido, da pandemia até os dias atuais. É pandemia, é uma guerra que se instaurou entre a Alemanha e... Rússia, obrigado. Rússia e Ucrânia, obrigado. E agora nós vemos o grande escândalo nas TVs sobre o que tem acontecido em Israel, né? E aqui nós vivemos um período difícil de falar sobre guerra, porque é um período difícil de se falar de coisas sérias nesse mundo. E parece-me que muitos estão loucos como torcidas de futebol, falando, esbanjando um conhecimento que não tem nas redes sociais. E hoje se tenta simplificar a ideia de guerra e como o homem deve lidar com as guerras. As guerras não são novidade no mundo. Desde que o mundo é mundo, as guerras acontecem. Não só guerras onde vidas são tiradas, mas nós temos guerras de narrativa hoje em dia, nós temos uma guerra cultural muito grande e todas elas devem ser observadas por nós. Mas todas essas guerras nos falam sobre uma mensagem, a opressão a qual Salomão hoje vai nos dizer. Ele começa o texto dizendo que ele viu todas as opressões que se fazem debaixo do sol. É claro, Salomão, apesar de ser sábio, não tinha o poder de olhar o futuro. Apesar de ter uma opinião do que poderia acontecer no futuro,
ele não tinha esse poder. Mas ele fala a respeito do que ele próprio viu. Ele não está falando só do passado, mas está falando do que ele vive agora, quando deixa os ouvintes o escutarem. Por isso ele é chamado de o pregador. Ele está pregando sobre a respeito do que ele acaba de ver. Ele viu, né, e isso pode ser dado tanto num passado presente a Salomão, quanto no próprio presente. Ele está falando de coisas que ele viu durante o seu reinado, mas que continua a observar nos dias antes da sua morte. Vi ainda todas as coisas, ou melhor dizendo, todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Quando nós lemos um texto bíblico, é importante a gente trazer ele um pouquinho para a nossa realidade, para o nosso convívio, para o nosso dia a dia. A primeira lição que nós temos que aprender, o texto ele fala ou falou aos antigos, mas também nos fala hoje. E a opressão é um tema presente nos dias atuais. Imaginem que nós falamos de opressão e nós que estamos vivendo aqui nesse país, ou quem sabe aqueles que acabam de chegar do Brasil, não vivem tantas opressões assim. É difícil olhar para a TV hoje e ver os absurdos que andam acontecendo nas guerras, onde não há ética, é importante a gente falar. Irmãos, que se tem uma fantasia que o homem criou, é que existe uma ética na guerra. Numa guerra nunca haverá ética. Você pode ter um plano a seguir, você pode ter normas a seguir, você pode ter, inclusive, uma ONU da vida, com regras, mas na hora do vamos ver, na hora da guerra, o que é ético durante a guerra não existe. Nós vemos escândalos acontecendo, infelizmente, crianças sendo mortas de forma absurda. E um escândalo, acho que da semana, foi infelizmente um bebê, né? Como vocês, é bom falar, né? Como vocês já devem ter ouvido ou quem sabe assistido, né? Eu não aconselho ninguém a assistir esses vídeos, mas alguns gostam de assistir. Mas o escândalo da semana foi um bebê, né, queimado no forno, vivo ainda. Sua família observando, vendo aquilo. E isso é um escândalo diante de um mundo que se diz ético na guerra. A ética na guerra surgiu há muito tempo atrás, né, principalmente depois das barbárias que a Alemanha fez no mundo, do que eles fizeram com os judeus. E após a Segunda Guerra Mundial, houveram muitos tratados, houveram muitas orientações a respeito da ética na guerra. Mas como já vos falei, a ética na guerra é uma fantasia e ela nunca sairá do papel, porque nós estamos falando de homens. Os homens criam regras para eles mesmos quebrarem. A opressão, o tema que eu coloquei hoje é o fim da opressão. E de forma dupla o sentido dessa palavra. Como os irmãos já sabem, fim pode significar algo que terminou, que acabou. Ou quando nós falamos de fim, nós podemos falar sobre a ideia de finalidade. Então, o tema que eu trago aos irmãos hoje, a respeito dessa introdução ao capítulo 4, é o fim da opressão. Afinal de contas, quando será o fim da opressão desse mundo? Ou qual é o fim da opressão no sentido de finalidade desse mundo? Por isso, a introdução começa a respeito do versículo de número 1. Vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E ele continua, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Uma regra bem prática da hermenêutica, quando nós vamos ler um texto também, é olhar as palavras repetidas desse texto. Eu acho que os irmãos conseguem observar pelo menos duas palavras que se repetem muito nesses versículos, nesse versículo de número 1. Uma delas é a opressão, né? Se repete com o termo opressão, oprimidos, opressores e oprimidos novamente no final. Nós temos outro termo que se repete, que é a ideia de consolação, né? Consolar-se pelo menos duas vezes nesse texto, dependendo da sua tradução. Então, aqui, o que nós chamamos de a pequena ideia do texto, né? A ideia do texto é falar sobre opressão e consolo. Salomão está falando do que ele havia visto, mas é importante nós chegarmos ao contexto do Salomão a qual nós estamos falando. Salomão era um rei. Ele não só viu grandes guerras, como ele mesmo participou de muitas delas. Nós estamos falando de um homem que viu mesmo o seu povo maltratando outras pessoas.
Estamos falando de um rei que lutou, né, contra muitos povos, que conquistou terras e terras, e que em suas mãos também corria sangue humano, ou melhor dizendo, escorria um sangue humano. Um termo interessante a qual nós observamos aqui, que ele diz que ele viu na mão dos opressores a violência. E a palavra opressão, o termo opressão, ela vem desse termo latim oppressius ou oppressio onis, né, que significa exercer força ou então impor vontade, e um termo muito interessante que fala a respeito desse significado, que é esmagar, literalmente. Então, o significado de opressão é literalmente esmagar. E ele usa algo parecido aqui quando ele diz que vê na mão dos os opressores com os oprimidos, os massacrando, os oprimindo, ou seja, os esmagando. E falar sobre opressores significa dizer que nós estamos falando sobre poderes. Só oprime quem tem poder. Você pode dizer, não, no meu dia a dia há pessoas que não têm nenhum poder e que acabam oprimindo o outro. Isso acontece no nosso trabalho, por exemplo. Quem nunca viveu ou viu uma situação de alguém sendo oprimido por um chefe? Ou até de um empregado oprimindo o outro? Então pode parecer relativo essa ideia de poder, mas tem pessoas que exercem poder sobre as outras sem terem condições financeiras, sem terem um poder normativo nas mãos, sem serem um presidente da república, um grande governador, mas há pessoas que na sociedade parecem não ser nada, mas que são opressores da mesma forma. Há crianças sendo oprimidas por seus tios, por seus pais, há pais sendo oprimidos pelos seus filhos. A opressão é um tema bem abrangente, mas vamos falar do que Salomão quer nos dizer. A opressão que todos nós sofremos dos grandes poderosos. É interessante que quem está falando aqui é um grande poderoso, é Salomão. Eu creio que os irmãos já têm essa concepção que esse livro realmente foi escrito, ou foi deixado essas palavras pelo sábio Salomão. A opressão, Salomão viu de perto, mas também foi um opressor. Nós estamos falando de alguém que podemos relembrar, né, na história da igreja, no começo da igreja, outra pessoa que era um opressor e que passou a ser um oprimido, que é o apóstolo Paulo. Lembram daquele homem que oprimia os cristãos e que mais tarde, após ter um encontro ou ser chamado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, passou a ser então o oprimido. Oprimido por quem ele era a partir de agora, por defender uma bandeira a qual ele esmagava com as suas mãos quando era todo poderoso e era pelo menos comandante de 100 soldados ou até mais. Mas nós vemos aqui a mudança do opressor sendo oprimido na vida de Paulo. E Salomão parece que está agora, no final da sua vida, refletindo sobre toda a opressão que ele viu no mundo, mas também em si. Vamos lembrar que Salomão aqui, muito provavelmente, faz reflexões profundas a respeito dele mesmo. Ele fala de vaidade de posses, ele fala de vaidade de sabedoria, ele fala agora sobre vaidade do poder, o poder de oprimir. E agora ele nos faz refletir sobre essa opressão. Afinal de contas, qual é a finalidade da opressão? Há uma finalidade nisso? Por que nós somos oprimidos? Quem nunca ouviu um ateu dizendo: se Deus existe de fato, porque o mundo continua sendo oprimido, continua um mundo sofrido, porque morrem tantas crianças nessa guerra que nós vemos hoje. Se Deus é tão amoroso e tão bondoso, por que nós sofremos nessa vida? Essa é uma pergunta latente e parece não ser tão fácil de responder assim. Mas nós que somos cristãos, devemos ter a resposta na ponta da nossa língua a respeito desses questionamentos. A resposta primeiro para nós, porque se não é um questionamento só daqueles que nos rodeiam, esse é um questionamento nosso. Todo bom e verdadeiro cristão já se queixou um dia. E nós vemos vários exemplos na Bíblia de homens fiéis ao Senhor que se queixaram durante um período de opressão, de sofrimento. Eu creio que não existe cristão na face da terra que nunca tenha se voltado ao Senhor e dito pelo menos isso, porque eu sofro. E hoje eu estou sendo fiel ao Senhor. Por isso nós vamos trabalhar neste capítulo número 4, em paralelo com outro livro, que é tão ignorado quanto o livro do Jonas, a qual nós trouxemos em outra oportunidade.
Lembram que Jonas foi relativizado durante a história da tanto da tradução quanto da interpretação do texto. E outro livro tão interessante quanto esse, um pouco bem maior do que Jonas, é o livro de Jó. Por isso eu gostaria que vocês abrissem aí as suas Bíblias, na versão que você tem em mãos, e observasse comigo alguns textos a respeito de Jó. O primeiro capítulo que nós vamos ver a respeito do Jó é 35, a partir do versículo 1. Capítulo número 35 do livro de Jó. Se abrir aqui, né? Está um pouquinho lento. Vai. Abra aí sua Bíblia em Jó, capítulo número 35. É bom irmos para a Bíblia física, que não tem erro, né? Não fica carregando. E aqui nós vemos palavras de Eliú. Alguém sabe me dizer quem foi Eliú? A gente tem poucas informações, ou quase nenhuma da Bíblia, de quem foi esse homem. Mas aqui há uma palavra poderosíssima que Eliú dá a Jó. E quem que era Jó, segundo a palavra de Deus? Era um homem fiel a Deus. Era um homem extremamente fiel a Deus. E a partir do versículo, o capítulo de número 32 de Jó, nós vemos esse personagem aparecendo aqui, Eliú, certamente um homem desconhecido para um contexto bíblico. Não sabemos, não há relatos se ele era um profeta, mas o que aparenta é que ele tem uma palavra profética de Deus para a vida de Jó. Não só para a vida de Jó, mas para a sociedade que agora via Jó em grande desgraça. A partir do versículo 1 do capítulo 35, Eliseu vai dar algumas palavras a respeito da opressão. Vamos contextualizar um pouco? Jó, parece-me que ainda no capítulo de número 33, ele sofre grandes tumores no seu corpo. Deus, após ter uma conversa, um diálogo com Satanás, e por isso que o livro de Jó é muito acusado por não ser um livro inspirado por Deus, justamente por causa desse diálogo que Deus tem com Satanás. Mas esse diálogo nos trouxe grandes respostas bíblicas a respeito do grande poderio de Deus sobre todos, inclusive sobre Satanás. E teologicamente esse livro nos deixa uma mensagem muito clara de que Deus é soberano em todas as circunstâncias e sobre todos, e que não há qualquer inimigo que não esteja abaixo da sua vontade. Não há qualquer inimigo que não esteja abaixo do seu poderio. E foi assim com Satanás. Após esse diálogo, Deus manda grande desgraça para a vida de Jó. E ele agora sofre com grandes tumores malignos. A Bíblia fala que da sua cabeça à ponta dos pés. Nós estamos falando de um homem que era muito provavelmente saudável, que de uma hora para outra aparece com vários tumores. Não é de se estranhar que agora chegam amigos a ele, e amigos de verdade. Eu sei que alguns gostam de relativizar a amizade de Jó com seus amigos, mas eu creio que aqueles eram grandes amigos de Jó. O problema deles não era a amizade com Jó, mas era a inimizade deles com o Deus único e verdadeiro. Eles eram tão amigos de Jó que eles ficaram chocados ao verem Jó todo cheio daqueles tumores malignos. Quando eles viram seu amigo, eles se calaram, ficaram mudos, segundo o texto bíblico. Eles ficaram dias sem conseguir falar nada, porque aquele amigo era precioso para eles. E agora eles tentam arranjar respostas teológicas para o sofrimento de Jó. E é sobre esse tema que o Eclesiastes está nos falando, sobre a opressão. Afinal de contas, qual é o fim da opressão? E se há finalidade na opressão? Então vem um personagem após essa discussão teológica, depois de os amigos dele defenderem uma ideia teológica do que seriam as opressões de Jó. Porque Jó sofria, e os amigos chegam com uma resposta. E a resposta que eles chegam leva a uma ideia de um sofrimento que vem a partir de um castigo, de uma punição. Então o sofrimento de Jó era, na verdade, para os amigos dele, mero castigo. A opressão que Jó sofria era apenas a mão de Deus o castigando.
E aí vem Eliú e dá uma ideia diferente. E de forma muito clara ele começa a dizer, a partir do versículo de número 1 do capítulo 33. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Ele já começa com um grande questionamento. Achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a justiça de Deus? Ele está dizendo aos seus amigos e a quem o ouvia, inclusive essa palavra é direcionada também a Jó, porque Jó agora vive um dilema, vive um sofrimento, um homem fiel que agora é oprimido. E ele continua a dizer, versículo 3, porque dizes que de mim, porque dizes de que me servirá ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta a ti e aos teus amigos. E aqui ele começa a dar uma resposta biblicamente correta a respeito do sofrimento daquele homem. Atenta para os céus e vê. O primeiro aconselhamento de Eliú é: atenta para os céus. Volte seus olhos para os céus e veja. Contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causa tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se és justo, que lhes dás ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus, que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém, e ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso dos transgressores, abres a tua boca com palavras vãs amontoadas de frases ignorantes. A resposta de Eliseu, aquele homem que era fiel a Deus, mas que após aconselhamentos, após visões doutrinárias do qual ou da onde via seu sofrimento, qual era a finalidade, agora está dizendo a esse homem que todos nós sofremos. O mundo sofre por causa dos opressores. O problema é que muitos clamam e não ouvirão nada do seu Deus. Esse mundo agora grita por paz. É importante que o termo paz sempre surge quando? Quando há guerra, ou quando há rumores de guerra. Irmãos, eu não tenho dúvida que todos nós queríamos ou queremos paz nesse mundo. Mas, infelizmente, não é o que nós veremos até a volta de Cristo Jesus. E nós teremos que conviver com essas guerras opressores que não cessam de oprimir. Agora, Eliú está dando uma resposta diferente da dos amigos de Jó. Teu sofrimento não é por causa do teu pecado. Quem nunca ouviu essa frase de um pastor que não é bíblico, né? Ah, se você está passando por doença é porque você está em pecado, né? Infelizmente, nós já ouvimos muitas dessas mensagens, né? Há quem pense que crente não pode ficar doente. E eu poderia pedir para os irmãos levantarem a mão e saber quem declara ser crente em Cristo Jesus aqui. Tenho certeza que todos vão levantar. E eu posso perguntar para vocês também, essa semana você ficou doente com dor de cabeça? Semana passada ou esse mês você pegou uma gripe? Todo crente que é crente verá sofrimento nesse mundo. O próprio Jesus dá uma resposta, um alento para a gente a respeito disso. Que no mundo nós teríamos aflições, mas ele nos fala sobre um ânimo, porque ele venceu o mundo. As opressões estão na vida dos crentes, e nós estamos falando de ninguém menos do que Jó, um homem que era fiel ao seu Deus. Inclusive, Deus desafia Satanás a ir lá, vai lá, ver o meu servo fiel. Nós estamos falando de um homem extremamente fiel.
E é claro, você pode olhar para você, nossa, eu nunca chegarei aos pés de Jó. Mas eu tenho certeza que nas suas limitações você tem tentado ser fiel ao Senhor. E há aqueles que imaginam que nós não teremos sofrimento, e se algum de nós adoecemos é porque estamos em pecado. Não foi diferente com Jó. Seus amigos viram a sua opressão e o que acontecia no seu corpo. Inclusive a sua mulher chegou com ele e deu a mesma resposta teológica. Olha aí como você está sofrendo, pega esse teu Deus, amaldiçoa e morre. E aí ele vem com aquela frase que ficou muito famosa: você está louca, você está doida. Lá no estado do Pará, nós usamos a expressão leso ou lesa. E se fosse no estado do Pará, certamente essa mulher ouviria do seu marido paraense: você está lesa? Ela ouviu algo muito parecido: você está louca. Louca como os outros, louca como os incrédulos. Ela manda seu marido, a qual ele viu sendo fiel, que tinha conquistado grandes riquezas, que tinha uma estabilidade financeira, que tinha servos, que tinha servas, era um bom administrador, mas muito mais do que isso, era um homem fiel a Deus. E agora ela diz ao seu esposo: é melhor você amaldiçoar o seu Deus e morrer. O que não foi diferente dos seus amigos. É um castigo. E nós podemos dar essa resposta ao mundo que diz: por que tanto sofrimento nesse mundo? Aí você diz: porque esse mundo jaz no maligno. É uma resposta simples para dar, né? Por que estamos vivendo rumores ou guerras nesse momento? Porque o homem é pecaminoso. Essa é uma resposta clara de dar para muitos, né? E é claro, isso não está totalmente errado. Quando nós vemos o pecado original, nós vemos a consequência desse pecado original. É o pecado de Adão que agora é transmitido para todas as outras gerações que chega até nós. É porque ele perde uma grande conexão com o Senhor que nós vivemos opressões nesse mundo, mas nem tudo é decorrência do pecado. Nem tudo é culpa de Satanás. Nem tudo é apenas ação do inimigo, como alguns pensam. E é aí que muitos pecam. Aí que muitos perdem a oportunidade de aprender com Deus. Diferente dos amigos, agora Eliseu diz: não, a questão aí não é só uma maldição por causa do pecado, mas é o teu Deus te ensinando. Ele dá uma ideia pedagógica de que Deus ensina o seu povo. E no decorrer desses textos, a partir do capítulo de número 32, ele dá uma resposta muito parecida, de que as opressões também vêm da mão poderosa do Senhor. E é aqui que muitos crentes tremem, né? Não pode. Há um Deus amoroso, não pode permitir a opressão. E é aí que muitos deixam de lado uma doutrina maravilhosa, que é a doutrina da soberania de Deus. Não tem cabimento acreditar num Deus soberano, porque esse mundo continua sofrido e Deus é amoroso demais. Há quem diga, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. E há quem faça essa dicotomia aí desnecessária. Há quem separe o Antigo e o Novo Testamento, porque lá existia um Deus muito irado. E agora no Novo Testamento nós temos um Deus muito amoroso, muito solícito, muito pronto a perdoar. Como se Deus no Antigo Testamento também não fosse perdoador. É o mesmo Deus que no Antigo Testamento não matou de vez Adão, mas deu uma nova oportunidade a ele e Eva. E quando matou aquele animal, tirou a pele dele e cobriu. Não como alguns pensam, para servir como vergonha para Adão e Eva, aquele casaco que agora os vestia, mas aquele casaco também significava cuidado de Deus, uma nova aliança. E a Bíblia sempre fala sobre aliança. E a gente aconselha vocês a ouvirem a última mensagem do pastor quando fala sobre o aliancismo, né? A introdução ali no evento que nós tivemos. Certamente ele vai falar, não vou me adiantar, mas vai falar um pouquinho do que a gente viveu ali. Foram dias maravilhosos. E a Bíblia fala sobre uma aliança de Deus e o seu povo. É uma única aliança. Claro que tem momentos, a revelação de forma diferente da outra, mas estamos falando de uma mesma aliança. É Deus com o seu povo sempre. Ele teve misericórdia de Adão e Eva, apesar de ficar irado. Deu a eles a oportunidade de ainda assim viverem, mas também conhecendo o fruto do pecado. Conhecendo também as opressões que faziam parte do pecado original deles. Porém, nem tudo é pecado. Nem todas as opressões que nós sofremos é fruto do inimigo de Satanás, do inimigo das nossas almas. Mas também
as opressões que passamos servem para nos dar uma mensagem a respeito do Deus Todo-Poderoso e continua agindo na terra, irmãos. O Eclesiastes, quando eu leio esse capítulo de número 4, como muitos outros capítulos, ele parece um pouco perdido na sua ideia teológica a respeito de Deus. Mas isso é só uma aparência. Eclesiastes, ele sempre dá uma volta por cima. Ele faz questionamentos e fala sobre vaidade, sobre esse mundo que, na verdade, sempre é o mesmo. Afinal de contas, não há nada de novo debaixo do sol. Tudo é vaidade. E alguns leem esse texto e ficam tão deprimidos com Salomão. Alguns nem chegam ao final do livro, porque é um livro tão deprimente. E esquecem que nesse livro há uma mensagem maravilhosa para as nossas vidas. De que sim, tudo é vaidade, mas existe algo além da vaidade. Existe algo além do vazio. Existe algo além do que é passageiro. Lembram do termo vaidade? É o que é passageiro, é o que é fugaz, é aquilo que escapa das nossas mãos. E a felicidade, a qual também Salomão descreve, também foge das nossas mãos. Ele está falando que ele continua a ver um mundo de opressores. E parece não ter solução, irmãos. E eu vou dizer para vocês, nesse mundo não haverá solução. Nós esperamos mais uma vez um grande herói vir acabar com a guerra. Como os irmãos já devem ter estudado um pouco ou visto em alguns documentários, vocês viram a forma triunfante com que o mundo venceu o nazismo. Ele deixou grandes desgraças, mas o mundo venceu o nazismo. Pelo menos, né, a ideia ainda fica para alguns. Mas aquela guerra foi vencida por homens corajosos, homens que decidiram lutar. E todos nós estamos esperando nesse momento chegar, quem sabe, mais um exército grandioso e acabar com essa guerra, ou as guerras que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, a nossa esperança não pode estar totalmente depositada em homens. Deus continua agindo neste mundo. Não só o Eclesiastes viu coisas horrorosas, como eu e você continuamos contemplando isso. Vemos todos os dias os opressores esmagando seus inimigos. Nós vemos poderes esmagando pobres. Quando olhamos para o Brasil, vemos a vergonha que é o Brasil. Eu não falo de agora somente. A vergonha que o Brasil é há muito tempo com seus grandes poderosos. Quando não eram colonizados pelos portugueses, eram oprimidos pelo seu próprio povo. Pelos governantes que depois achavam que agora existe uma democracia, agora o povo está no poder, e aí vinha presidente após presidente e oprimia o povo. E continua assim até os dias atuais. Os opressores estão aí, tem gente sofrendo, tem gente padecendo. E Jó agora recebe uma resposta de Eliú sobre as opressões que ele estava vivendo na sua vida. Mas a resposta de Eliú também é para nós. Que os opressores, sim, estão aqui a nos castigar, mas que existe um Deus todo-poderoso que tem muito a nos ensinar. E sabe por que ele não ouve muito as vozes dos homens? Ele fala aqui no texto, por causa da arrogância do homem, Deus deixará de responder. Porque o homem continua arrogante, continua prepotente, continua achando que as opressões desse mundo serão solucionadas por eles mesmos. Somos nós. E até a igreja, às vezes, tem caído nessa fantasia. É a igreja triunfante que vai acabar com o mal nesse mundo. É a igreja. E se nós pregarmos o evangelho a toda criatura, vai deixar de existir mal nesse mundo. Queríamos nós que fosse tão simples assim. Mas não é assim, irmãos. Eu já fui um jovem que imaginou que ia acabar com as guerras da minha cidadezinha, depois do meu estado, depois do meu país. Quem nunca sonhou com isso? E em algumas reuniões, nas marchas para Jesus, que muitos já foram, a gente declarava: essa cidade é do Senhor Jesus Cristo. Isso não deixa de ser uma realidade. Tudo pertence a Deus. Mas quando nós abríamos a boca para falar, nós estávamos dizendo que um dia todos esses vão aceitar a Jesus Cristo. Esse é mais um sonho utópico que a gente vive. Porque a gente já sabe que a Bíblia não nos ensina assim. Ela não nos ensina dessa forma. Todos vão ser salvos, irmãos? Não. Nós queríamos que todos fossem salvos? Não, não queríamos. Vamos ser sinceros. A gente olhou há algum tempo atrás sobre o Jonas, né, que não queria o povo de Nínive sendo salvo. Mas às vezes eu e você não queremos
que aquele seu inimigo seja salvo. Às vezes nós não queremos nem aceitá-lo na igreja, como Paulo foi rejeitado pelos cristãos no período do seu ministério inicial e até depois. Era visto com preconceito, porque como pode um homem que oprimia agora diz que é um dos nossos? Nem nós acreditamos ou queríamos que todos fossem salvos. Porque isso é fruto do nosso pecado. A nossa misericórdia é pífia perto da misericórdia do Senhor. Mas o Senhor verdadeiramente é misericordioso. E a Bíblia nos ensina que é dele a salvação. É para ele a salvação. É para Cristo Jesus, como no capítulo 1 de Hebreus nós vimos. Foi por ele que foram criadas todas as coisas. E a herança dele. E se nós temos algo hoje, é porque recebemos a herança por causa do sacrifício de Cristo. Não pelas nossas próprias mãos. Afinal de contas, qual é a finalidade da opressão? Nós podemos chegar a muitas respostas. A finalidade da opressão para os crentes também ela é pedagógica. É Deus nos ensinando. E ai do crente que olhe somente para a sua opressão e não faça uma reflexão. O que eu estou passando, o que estou passando hoje? É apenas fruto do meu pecado, da minha falta de administração financeira? Ou será que existe uma mensagem de Deus para nossas vidas? E é claro, essa resposta é bem individual. Você olha para as suas opressões e você faz essa indagação e a si mesmo responde através do Espírito Santo de Deus, que te dá a capacidade de entender o que você passa. Nós, diferente do que nos acusam, nós somos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, que acreditamos que ele habita em nós. E é ele quem nos traz muito dessas respostas, respostas que são pessoais, das nossas aflições. Infelizmente, alguns têm pego essa ideia e têm surgido profetas no nosso meio que agora acharam que ouviram um zumbido em seu ouvido e era a voz de Deus dizendo que agora ele tem uma mensagem. Essa mensagem é verdadeira para o mundo. Olhem para os cristãos aí, todos estão errados. Quem nunca ouviu isso na história, né? Todas as igrejas estão equivocadas, porque hoje eu tive um sonho, uma revelação, e Deus me deu a verdadeira palavra. Daí surgem as grandes igrejas heréticas. Daí surgem os grandes movimentos que olharam para o homem e viram no homem a solução, e não no próprio Deus. Os homens se enganam. A opressão desse mundo continua a esmagar o povo. E agora quem faz essa reflexão é o Kohelet, o que também esmagou. No contexto do que Salomão vivia em seus tempos, ele também havia sido um homem que oprimiu. Ele havia sido um opressor. E agora fala aos grandes sábios. E quem sabe, irmãos, muito provavelmente, ele estava falando a homens sábios. Aquela grande reunião ou pequena reunião que ele fez, nós não sabemos, né? Mas a assembleia que ele reuniu ali, agora fala essas palavras que nós ouvimos, provavelmente era de homens muito sábios. E ele está tocando na ferida daqueles homens. Ele fala sobre a arrogância, fala sobre a sabedoria que para ele, não serviu para nada no final da vida, segundo uma visão bem pessimista dele. Na verdade, sabedoria é vaidade, é correr atrás do vento. Tudo isso é vaidade. E aqueles homens sábios agora devem corroer, se morder por dentro e dizer: esse homem está louco. O grande sábio falando da sabedoria. E agora esse homem está falando de nós, que somos os opressores. Porque quem reúne muita sabedoria para si, acaba caindo no erro da opressão. Quem nunca viu alguém sábio destilando sabedoria e pisando no próximo? Nós vemos isso na igreja, irmãos, na história da igreja como um todo. Quem nunca se julgou mais sábio que o outro e acabou pisando no outro? Julgou a sabedoria maior do que a misericórdia? Julgou a sabedoria das Escrituras maior do que o Deus das Escrituras? E quando nós somos opressores? Porque até agora estamos olhando para o homem fora da nossa casa. E quando nós, dentro de casa, somos os opressores? É fácil falar dos grandes poderosos e ver eles como inimigos, opressores que nos maltratam. Difícil é olhar para nós e entendermos que também esmagamos pessoas com as nossas mãos. Todas as vezes que a ofendemos, todas as vezes que numa roda de conversa, nós tratamos essa pessoa como um lixo humano. Todas as vezes que na roda das nossas conversas íntimas no trabalho, ou com aquele grupinho que já é conhecido no trabalho,
Nós falamos mal do novato que chegou, que é um furiô, né? Que não faz nada certo. Isso aí não vai dar certo, não vai passar de uma semana. E lá está 1 mês já, e nós continuamos falando mal dele. Nós continuamos a oprimi-lo sem ele saber. Porque agora a visão que os outros têm dele é a pior possível. E quando eu sou o opressor dentro de casa? Quando eu trato mal minha esposa. E quando sou eu o opressor? Quando sou eu o opressor do meu filho porque sou irresponsável ao ponto de não ensinar a palavra a ele. Quando eu, o pai, sou opressor porque não consigo ensiná-lo o caminho que deve andar, a não ser umas vastas palmadas na mão. E quando eu sou opressor na igreja e continuo falando mal do meu irmão. É fácil olhar para o mundo que oprime, difícil é olhar para nós como opressores. E eu tenho certeza absoluta que o Kohelet não fala só de si, mas agora ele está querendo mexer no coração daqueles homens que estão o ouvindo, de sábios. E falando de um mundo que é oprimido pelos poderosos. Ele estava falando a poderosos. Pode ser que essa aplicação minha seja exagerada. Afinal de contas, o Kohelet só está falando sobre os poderosos. Mas não tem como olharmos isso e não tomarmos para nós esta palavra. Que o mundo é opressor e que nós também somos opressores e oprimidos. Mas voltando ao que Salomão fala, a partir do versículo de número 2 ao 3. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho feliz aquele que ainda nem nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Ainda contextualizando Jó, o capítulo de número 3 de Jó, a partir do versículo 1, ele fala algo muito parecido. Após receber aqueles tumores em seu corpo, de viver grande desgraça, ele pronuncia algumas palavras que se assemelham ao que o Kohelet está falando. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, o rei... pulei o livro. Capítulo 3 de Jó, a partir do versículo 1. Depois disso, passou Jó a falar, amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas. E Deus lá de cima não tenha cuidado dele. Não resplandeça sobre ele a luz. Reclame-nos as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que pode engrandecer o dia. Aquela noite que dela se apoderaram das trevas. Não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses. Ou seja, esqueça-se daquele dia. Seja estéril aquela noite. E dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles dias que sabem amaldiçoar o dia e sabem exercitar o monstro marinho. Escureçam as trevas do crepúsculo matutino desta noite. Que ela espere a luz e a luz não venha. Que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem concedeu dos meus olhos o sofrimento, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Jó agora não só vive uma desgraça em seu corpo, em sua vida, mas uma desgraça mental. Estamos falando de um homem fiel que conhecia o seu Deus e que agora acaba amaldiçoando o dia do seu nascimento. O Salomão, o Eclesiastes diz, é melhor que aqueles que nem nasceram no final das contas. Ele diz, é melhor os que já morreram, porque não estão vendo isso que eu estou vendo hoje. Né? E algum tempo atrás, alguns amigos me falaram, eu perdi minha mãe para o Covid, mas que bom que ela não viu as guerras que agora acontecem. Mas ela viu outras guerras.
ela viu outras desgraças desse mundo. E o Correla está dizendo, é melhor estar morto do que ver essas coisas. Ou melhor ainda, é nem ter nascido. Irmãos, essa ideia de Jó aqui é pecaminosa. Jó começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. E o dia que ele nasceu para a nossa cultura é um dia muito importante, né? Por isso que nós comemoramos a cada ano mais um dia de vida. E nós lembramos do nosso natalício, o dia que nós nascemos. É quando também o povo de Deus lembra aquele dia em que Jesus veio ao mundo. Então, os egípcios também tinham grande satisfação em ver alguém nascendo e comemoravam isso. Porque os povos egípcios sofreram grandes guerras e grandes perdas. E eles, quando contemplavam uma vida, eles preservavam essa vida, porque era esperança. Daí vem a ideia do coelho lá da Páscoa, que alguns devem conhecer. Que o coelho significa, né, fertilidade. E vem lá dos egípcios, quando olharam esse animalzinho que se multiplicava muito. E o nascimento de alguém, irmãos, deve ser celebrado. E agora Jó, no seu momento de desgraça, está dizendo, era bom que esse dia nem existisse. E ele indaga a Deus, por que você não fechou as portas da vida para mim? Não fechou meus olhos dessa desgraça que eu vejo hoje? E quem sabe eu e você falamos isso quando estamos vivendo um momento difícil. Por que eu nasci? Para que eu estou aqui? Por que ver essas coisas? Preferia nem nascer. Preferia poder estar com os olhos vendados e não ver esse mundo. Isso se chama egoísmo, irmãos. Isso se chama arrogância, mais uma vez. É por isso que Deus não ouve os arrogantes. Por isso que Deus não ouve aqueles distantes da sua palavra. É por isso que Deus não ouve aqueles que continuam a balbuciar diante dele heresias, maldade. E agora Jó está dizendo que era melhor nem nascer. E o Kohelet também tem essa mesma ideia. Mais feliz é aquele que nem nasceu. É por isso que muitos estão defendendo, irmãos, o assassinato de crianças no mundo, por causa do egoísmo. Por causa de uma possibilidade dessas crianças ou da sua mãe ver dias ruins. É uma possibilidade. E estamos matando crianças no ventre por causa de uma possibilidade do que ela poderá ver de maldade nesse mundo. Isso é egoísmo. Isso é pecado. E precisa ser dito a esse mundo. Jó está em extremo pecado agora. Um homem fiel acaba pecando em pensamento e agora fala. Era melhor nem ter nascido. É por isso que muitos estão defendendo o aborto, irmãos. Porque acham que o egoísmo está acima de tudo. Essas crianças, para elas não verem o sofrimento, é melhor que elas nem nasçam. Esse pensamento está totalmente fora da palavra de Deus, ou do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos preservar a vida, e só quem pode tirá-la é Deus. E acontece lá no primeiro assassinato, em que o irmão mata outro na Bíblia, em que Caim mata seu irmão Abel. E continua essa responsabilidade caindo sobre nós quando matamos os inocentes. E quantas crianças inocentes estão morrendo nesse mundo por causa de uma possibilidade da coisa não dar certa, de tudo dar errado. E o Kohelet faz essa reflexão agora, era melhor ou é melhor os que não nasceram. Em outro momento ele fala que é melhor aqueles que morreram no nascimento. Lembram desse texto? Em que ele diz, melhor mesmo é aquele que morreu ainda na barriga, porque não viu esses dias maus. Mas é necessário que nós vejamos os dias maus, irmãos. Coloque isso em sua mente. É necessário que nós olhemos para os opressores. É necessário que nós olhemos para a maldade desse mundo, porque é olhando para tudo isso, é vendo tudo isso, que nós vamos pedir socorro a quem pode nos ajudar. É vislumbrando todo o mal desse mundo. É vislumbrando as guerras desse mundo. É olhando para esse mundo que nós corremos atrás de uma resposta. E essa resposta não pode ser outra, a não ser a eternidade em Cristo Jesus. Não pode ser outra. O mundo oprimido, não só pelos poderosos, mas por mim e por você. Mais uma vez, eu vou repetir essa ideia. É fácil olhar para os opressores externos. Difícil é olhar para nós como opressores, dentro do lar, dentro das nossas
nossa vida no trabalho, nas fábricas, onde seja que você trabalha, dentro da igreja, na sociedade. Todos nós temos um pouco de opressor. E nós precisamos nos voltar para Deus. Aceitar o aconselhamento de Salomão, dizer: teme a Deus, teme ao Senhor. Como eu disse, Salomão sempre dá a volta por cima. Ele faz seus questionamentos, faz as suas experiências, e ele chega à ideia de que tudo é vaidade, mas ele continua a dizer: teme ao Senhor. Volta os teus olhos para Deus. É nesse momento de guerra também que precisamos orar, irmãos. Não sei quantos têm orado pelos que sofrem nessas guerras. Quem sabe você tenha esquecido de fazer isso. E é preciso ver uma mensagem chocante quando chega um vídeo ao seu celular e lembrar: tem gente sofrendo nesse momento. E às vezes é necessário que aconteça coisas horrendas para que nós oremos pelo nosso próximo. É necessário que vejamos coisas que são desagradáveis aos nossos olhos para que oremos pelo nosso próximo. Mas a realidade é que a todo tempo precisamos orar. Pedir ao Senhor que salve o seu povo dos maledicentes de língua, dos poderosos que oprimem. Não há outra resposta para essa indagação: por que da opressão do mundo, se não temer a Deus? Nós precisamos ver tudo isso e voltar os nossos olhos para o Senhor. E para terminar, irmãos, eu gostaria de compartilhar o último texto com vocês. Se encontra lá em 2 Coríntios. Abra aí sua Bíblia. No texto de 2 Coríntios, capítulo de número 1. Segundo Coríntios, capítulo de número 1. A partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz. 2 Coríntios 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acácia, graça vos dou e paz da parte do nosso Deus. E aqui ele vai tratar sobre uma ação de graças, né? A partir do versículo 3, a palavra de Deus nos diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Lembram do versículo de número 1 do capítulo 4 de Eclesiastes, em que ele fala sobre opressão e consolo? Agora o texto de 2 Coríntios está nos falando sobre consolação. Versículo 4: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que a nós mesmos somos contemplados por Deus. Há um propósito na opressão. O propósito da opressão é a consolação. E o propósito da consolação em nossas vidas é a consolação de outros. Há uma finalidade em todas as provações que nós vivemos, irmãos, que é de recebermos consolação. E consolação significa dizer alívio. É quando Deus suaviza o nosso sofrimento. É quando agora mesmo em meio à guerra e sofrimento, Deus nos dá alento. Deus nos dá então uma visão diferenciada. Não só olharmos para os problemas da vida, mas a olharmos para o Deus que nos traz consolo. Só é consolado quem sente dor. Só sente alívio quem outrora sentiu dores. Aquele medicamento que você toma para dor de cabeça. Aquele medicamento dura algumas horas, 4, 6 horas, mas a dor de cabeça volta de novo e é preciso tomar novamente esse medicamento. E alguns têm vivido essa vida, né? A vida do dipirona, né? Resolve seus problemas, logo depois tem que tomar aquele mesmo medicamento. E é aquele pobre que é ajudado com a cesta básica, mas porque os governantes não fazem algo de útil pelo povo, todo mês tem que dar a cesta básica. É o que um amigo meu chamava de paracetamol. É as soluções que vêm com paracetamol que depois precisam ser remediadas novamente. Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Ele está falando sobre um consolo que vai além disso. É um consolo que vai durar a eternidade. Que começa aqui, é verdade.
Começa aqui o consolo de Deus, mas que ele durará a eternidade. Não será em doses homeopáticas que ele vai nos sarando, nos sarando. Haverá um dia que ele nos sarará de forma definitiva. E não precisaremos mais de nenhuma dose, porque seremos consolados eternamente. Não tem como olhar para Salomão e não entender que ele está falando sobre uma vida fugaz, mas que a vinda de Cristo trouxe respostas que Salomão não tinha. Afinal, ele não tinha toda a revelação de Deus. E é por isso que ele tem muitos questionamentos, e qual até ele não chega em respostas. Porque a resposta vem de Jesus. É sobre a vinda de Jesus. É sobre ele que morre na cruz do Calvário, que traz agora a nós consolo. É sobre isso que Paulo está falando. É o consolo que Cristo nos traz e que agora nos remete a levar esse consolo a outros. Irmãos, o mundo precisa ser consolado. E o mundo só pode ser consolado por Deus. Mas nem todos serão. Nem todos serão, porque ainda há homens arrogantes que não aceitam a ajuda de Deus. Há homens que vão morrer com a sua arrogância, entendendo que podem salvar a si mesmos. Por isso que nós continuamos declarando nesta igreja, irmãos, a salvação só vem de Cristo Jesus. É dele, por ele, para ele todas as coisas. É ele quem age em nós, inclusive essa fé que nós arrogamos ter. Se há algum conhecimento de Deus em nós, é por causa da misericórdia de Deus. Se há algum consolo em nós, é porque ele, o próprio Deus, nos consola. Logo, irmãos, o Kohelet fala sobre uma vida de oprimidos, mas Deus está nos falando sobre uma vida de consolo. É o consolo da eternidade em Cristo Jesus. Por isso, todas as vezes que lemos essas indagações de Salomão, precisamos nos voltar à cristologia. Afinal de contas, o que Cristo nos fala a respeito dessas opressões? E ele declarou, ele deixou uma promessa ao seu povo, que um dia não haveria mais esse choro, esse ranger de dente pela eternidade para os cristãos. Para aqueles que, segundo a sua vontade, o beneplácito da sua vontade, se achegassem até ele, se convertessem dos seus maus caminhos. A esse povo é prometido salvação, eternidade e consolo eterno. Por isso, irmãos, se vemos um mundo oprimido, não vamos esperar resposta desse mundo, mas a resposta de Deus. O Kohelet não tinha todas essas respostas, mas ele chega perto. Ele, como não vê solução no mundo, ele sempre diz, teme a Deus. E ele usa essa expressão, mas, porém, teme a Deus. O mundo é vaidade, mas teme a Deus. O mundo é opressor, mas teme a Deus. O Japão continua oprimindo os seus, os de fora. O Brasil continua oprimindo os seus e os de fora. E assim com as outras nações. Nunca foi diferente, nunca será diferente nesse mundo. Mas a resposta que nós temos para isso, irmãos, é que toda a opressão tem uma palavra de Deus. É que todo sofrimento também será estancado. E a nós cristãos, um dia, de forma definitiva, em nome de Cristo Jesus. Por isso eu gostaria de orar com vocês. E como nós lembramos dos sofrimentos desse mundo, sobre o que acontece, principalmente hoje em Israel, e eu não digo só a um lado, mas todos os lados que têm sofrido, né? Mas principalmente aqueles que sofrem as perseguições de pessoas que não têm escrúpulos, não têm amor, a não ser pela sua ideologia. Porque a ideologia cega a gente, irmãos. Só Cristo Jesus pode nos tirar a venda da ideologia. É o ideal desse mundo. E eu vejo alguns gritando, viva o ideal dos palestinos, ou viva o ideal dos israelitas ou dos israelenses. E o mundo continua gritando como louco. Não são os nossos ideais, mas são os ideais de Deus para nossas vidas, irmãos. Não vamos gritar que nem loucos. Nós queremos ver o sofrimento sendo estancado, mas por isso vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê a sabedoria, que nos dê o entendimento, que alivie o sofrimento, ainda que de forma momentânea, àqueles que sofrem hoje. Deus poderoso e amado,